Amado, eu penso que não são as pessoas assim que são culpadas das nossas decepções. Não são, realmente não são. Nem muito menos Deus é culpado das nossas decepções, das nossas frustrações. Somos nós que nutrimos a respeito de Deus, né? Nutrimos expectativas falsas, e depois eu vou até consertar esse conceito de expectativas falsas, a respeito das pessoas e principalmente de Deus, né? Não é Deus que nos decepciona. Tem até um livro falado Decepcionado com Deus, né? Não acredito que é Deus que nos decepciona, ou até mesmo as pessoas que nos decepcionam. Na verdade, somos nós que nutrimos expectativas erradas, equivocadas a respeito das pessoas. Então, acho que a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre expectativa. Eu queria falar com vocês sobre expectativa, né? Existe uma frase que a gente sempre diz, né? Eu tive uma expectativa errada a respeito do fulano. Eu tive uma expectativa falsa. Ou até mesmo a gente fala, olha, você alimentou uma expectativa falsa em relação a fulano e a Beltrano. Quem me conhece, quem anda comigo há muitos anos, sabe de uma frase que eu sempre digo. A expectativa é a véspera da frustração. A expectativa é a véspera da frustração. Você quer ser frustrado? Tem expectativa. Então a primeira coisa que a gente vai aprender nessa tarde, nesses primeiros minutos de aula, é nós tirarmos o olhar, na verdade, colocarmos um olhar correto a respeito do que seja expectativa. Primeira coisa, toda expectativa é falsa. Não existe essa ideia de expectativa verdadeira. Você teve uma expectativa falsa. Não, toda expectativa falsa. E talvez essa seja a questão porque nós não aprendemos a lidar com tantas frustrações na nossa vida. Pelo fato da gente sempre estar decepcionando com as pessoas. Eu tive uma expectativa com a pessoa e eu acabei me decepcionando. Então a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você nessa tarde. Será que existem expectativa verdadeira? Não. Não existe expectativa verdadeira. Por quê, amado? Porque a expectativa, elas são criadas a partir de possibilidades e não de fatos. Possibilidades e não de fatos. E por isso que a gente se frustra. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que o cristão, o justo, ele vive através do quê, amado? Da fé. O meu justo viverá pela fé. E Hebreus diz que fé, Hebreus 11:1, diz o que a respeito de fé? Fé é a expectativa. Fé é a certeza de fatos. Expectativa é um fato? Expectativa é uma certeza? Não. Então, a primeira coisa que você vai aprender nessa tarde. A maioria de nós nos decepcionamos com Deus e com as pessoas. Porque principalmente com Deus, porque a gente acha que tem fé. A gente não tem fé, a gente tem expectativa. E por isso que a gente se frustra. Porque a expectativa, ela nasce a partir daquilo que eu penso. A partir daquilo que eu desejo. Então eu olho para uma coisa e eu quero aquilo e não está errado você querer as coisas. Desde que você não atribua aquilo que você quer como sendo fé. Porque a fé, ela não nasce a partir de mim. A fé não nasce a partir de desejos. A fé não nasce a partir de constatação daquilo que eu quero. Não é o que eu quero que nasce a fé. Não é o que eu olho, vejo, tenho uma necessidade para alguém, para alguma pessoa, e eu falo, olha, eu creio que eu vou ganhar isso de Deus. Não. A fé, ela nasce a partir daquilo que eu escuto de Deus. A fé vem pelo... E ouvir o quê?
se a fé vem pelo ouvir a Deus, a expectativa vem por ouvir quem? Eu mesmo. E aí a gente está num terreno muito perigoso. Porque nós somos extremamente enganosos. Né? Enganoso é o coração do homem. Então, hoje eu entendo que foi ensinado algo extremamente equivocado a respeito de fé. A maioria das pessoas estão ensinando que fé é aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, e eu chego para Deus e eu tenho, um sentimento muito forte, então eu estou ali com aquele sentimento forte. Não estou dizendo que sentimento não seja algo bom, muito pelo contrário, eu acho que a gente precisa aprender a ler os nossos sentimentos, mas no que diz respeito à fé, aquilo que eu quero receber de Deus, os nossos sentimentos, nesse aspecto, eles não são confiáveis. A gente tem que aprender a ler os sentimentos, mas é em outra área da vida. No que diz respeito a Deus, os nossos sentimentos, eles são extremamente traiçoeiros. Então, a maioria das pessoas, elas estão equivocadas a respeito do que seja fé. Aquilo que as pessoas estão chamando de fé não é fé, é desejo e expectativa. E por isso que a gente vive frustrado. Porque você deseja algo, quer algo e atribui isso à fé. Abraão, ele só recebeu da parte de Deus alguma coisa, o filho dele, foi porque Deus olhou para o desejo dele, ou foi porque Deus prometeu a ele uma palavra, e a partir dessa palavra ele teve fé? Deus falou com ele. Então a fé de Abraão, que é o pai da fé, nasce a partir daquilo que ele ouviu de quem? De Deus. Quando ele ouviu da esposa, que é ouvir a própria carne, ele gerou o quê? O que ele gerou, gente? Um filho na carne. Então quando ele olhou para aquilo que naturalmente se constata, naturalmente você constata o que você quer, meu irmão. E aí nós temos aí um terreno minado para as nossas decepções, quando a gente insiste em ficar ouvindo nós mesmos. Então, partindo desse princípio, nós temos que entender que nós temos uma mania de responsabilizar as pessoas e principalmente a Deus. Presta atenção. Nós temos uma tendência em responsabilizar Deus e as pessoas pelas nossas realizações e frustrações. E a maioria das frustrações que você tem não tem nada a ver com Deus, tem a ver mais com você mesmo. É claro que Deus nos frustra, com certeza. Às vezes, assim, a gente viaja demais no Brasil, né, e a gente vê muito líder de louvor fazer isso, dirigente de louvor. Amém, meus irmãos? Nós temos aqui nessa noite, e nós temos uma expectativa enorme daquilo que Deus vai fazer. Amar Deus não trabalha com as nossas expectativas. Por isso que a gente vive frustrado e decepcionado. Tudo que Deus olha dentro de nós é a nossa fé. Bom, você quer ter expectativa em Deus? Quantos aqui têm coragem? Eu tenho coragem de falar isso demais. Eu sou o primeiro a levantar a mão. Do quanto Deus já nos decepcionou. Quantos aqui já foi frustrado, decepcionado? Frustrado por Deus? Mas Deus é campeão em frustrar a gente, mano. E Deus faz isso assim sem nenhuma culpa. Ele é campeão em nos frustrar, porque Deus não tem compromisso com as nossas expectativas e os nossos desejos. A Bíblia fala que a única coisa que agrada a Deus é o quê? A fé. A fé é aquilo que agrada a Deus. E muitas vezes, volta a repetir, a gente fica ali orbitando em volta das nossas constatações, daquilo que eu desejo, das minhas percepções. E aí eu fico nesse mundo, né, das minhas frustrações. Eu entendo, amado, que uma das premissas para a gente saber lidar com as nossas decepções é a gente refletir sobre as nossas expectativas, né? Quando nós insistimos em esperar das pessoas e de Deus aquilo que Ele nunca vai dar e nunca se comprometeu. Um dos textos muito interessantes, você pode acompanhar comigo aí, esse texto aí de Lucas,
Lucas 24, 18 a 21, que diz o seguinte, verso 18, e respondendo ele, e respondendo um cujo nome era Cleopas, disse, caminhos de Emaús, sabe? Você sabe o que é Emaús, gente? O que significa Emaús? Emaús significa águas termais. Os discípulos estavam, o quê? Frustrados, decepcionados. Sabe uma coisa? A gente deu a vida por ele, está aqui sofrendo por Jesus, né? E ele morreu. Então, sabe uma coisa? Eu vou cuidar da minha vida, eu vou reduzir, fazer redução de estômago, eu vou emagrecer, eu vou para Caldas Novas, eu vou cuidar da minha vida, entendeu? Porque esse negócio de ficar morrendo por Jesus, sabe o que deu aí? Morreu o cara, a gente está decepcionado, eu vou para Caldas Novas, entendeu? Eu vou curtir, Emaús é isso, mano. Aí Jesus se coloca do lado dele, eles não reconhecem Jesus, o texto sagrado diz que era como se os olhos deles estivessem fechados e o discípulo Cleopas disse para Jesus, tu és peregrino em Jerusalém, não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ele perguntou, né, Jesus, assim, sendo irônico, o quê? Que coisa? Eles disseram, as que dizem a respeito de Jesus de Nazaré, que foi homem profeta, poderoso de obra, de palavra de Deus, e de todo o povo, né? Diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os príncipes, o entregaram à condenação e à morte, o crucificaram. Presta atenção no verso 21. Esperávamos que ele fosse ele quem libertaria Israel. Esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Qualquer judeu que você perguntasse, qualquer judeu, até hoje é assim. Qualquer judeu que você perguntasse, o que o Messias viria fazer? Ele ia tomar de volta o trono perdido por Davi. Então, na cabeça de todo judeu naquela época, inclusive dos de hoje, Jesus é aquele homem que chegaria e destronaria o Império Romano. Tanto é que quando os anjos chegam lá para anunciar Jesus Cristo, os anjos falam justamente isso. Na cidade de Belém, nasceu o Salvador, que é o Cristo Senhor. Sabia que são os 3 títulos de César? Salvador, Cristo e Senhor? O César tinha escrito em todas as marcas, insígnias dele, Salvador, Sotérios, Cristos e Senhor. Ele é o Salvador. E Jesus vem falar que ele é o Salvador e não César, que ele é o Cristo é o escolhido, tanto que o César, é uma história longa lá, quando César recebe o título de divindade, e aí é o Cristo, o ungido, e Jesus. Então, na cabeça de todo judeu, quando eles ouviram falar isso, ele vai destronar quem? César. E é isso que acontece? É isso que acontece? E como é que eles ficam? Decepcionados. Amado, não existe algo que mais produz decepção na nossa vida do que nós temos de Deus uma expectativa falsa que Ele não vai fazer algo por nós, quanto mais das pessoas. Então, isso que eu estou falando para vocês, queridos, é um olhar, né, a respeito do que seria as nossas frustrações e as nossas decepções. Mas a gente quer, assim, trazer um outro olhar, né? Esse olhar é muito bom, faz parte, acrescenta na nossa vida cristã, sim ou não? Acrescenta muito, você fala assim, não, então é verdade, gente. Existe uma possibilidade, então, de eu estar nutrindo de Deus uma expectativa que Ele não gerou no meu coração. Porque não é fé, é expectativa, gente. A fé nasce a partir daquilo que eu conheço Deus. Se você pudesse... Exemplo, quem ama o Ronei aqui? Levante a mão, o Ronei. Só a Silene. Por que a Silene ama o Ronei? Não tem como você amar quem você não conhece. Então, muitas vezes, a gente acha que ama a Deus e não o conhece. Se eu colocar aqui,
Fé. E eu escrevi em cima de fé. Esperança e conhecimento. Por favor. Fé embaixo, esperança e conhecimento. Qual dessas duas palavras, esperança e conhecimento, mais a gente identifica com fé? Esperança. Conhecimento foi porque eu falei aqui antes. Mas é esperança. Agora, amado, como é que a gente vai ter esperança em Deus sendo que a gente não conhece Ele? Você acha que alguém de vocês aqui, por mais cristão que seja, com exceção Silene, com exceção Dulcineia, você acha que alguém de vocês aqui, se eu estar aqui dentro da base, eu tenho que fazer um monte de coisa durante o dia, eu vou pegar a minha filha Sara, de 6 aninhos, e vou entregar na sua mão? Você acha que eu faria isso? Nunca. Mas eu faria isso com a Dulce e com a Silene. Por quê? Porque eu conheço. Não tem como você entregar a sua vida nas mãos de quem você não conhece. A Bíblia fala que o meu povo está perecendo por falta de quê? De conhecimento. Eu não consigo ter esperança em quem eu não conheço. Mas é isso que eu estou dizendo. Você só vai ter esperança se você vai conhecê-lo. Não, eu falei aqui, eu coloquei. O que mais parece com fé? Esperança e conhecimento. A gente fala esperança, mas não é esperança, é conhecimento. Eu não posso ter esperança em quem eu não conheço. Eu não posso entregar nas mãos de alguém que eu não conheço, eu preciso conhecer. E esse é o grande problema na nossa vida cristã, amado. A gente é viciado em culto. Quem quer conhecer a Deus não pode viver só de culto. Tem que viver de uma experiência de falar, eu sei quem Ele é. Eu sei quem Ele é. Se você chegar aqui, exemplo, Silene, a Dulce conhece muito bem a minha esposa. Alguém chegar para Silene e para a Dulce e falar assim, gente, eu vi a Osana com uma blusinha, com a barriga de fora, com um shortinho mostrando a bunda, gritando cara, cambara, caraô, lá no centro de Almirante. Qual a primeira coisa que a Dulce e a Silene vai falar? Primeiro que a Osana é calada. Sabe, daquela que chega no ambiente, observa tudo antes de falar, o falador, o tagarela sou eu. Então, tá mais certo eu gritando cara, cambara, calaú com as nádegas de fora lá no centro de Almirante. Osana não, entendeu? Mas é isso que eu quero falar para vocês, essa grande frustração na nossa vida, essa mania da gente ficar frustrado. Eu não lembro uma única vez na minha vida, desde quando eu conheci Deus, realmente como Deus é, de eu achar que alguma dificuldade que eu estou passando é fruto de algum equívoco de Deus. Amado, nós temos que conhecer a Deus.